SAT 2021 apresenta pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo, hebraísta, editor e autor de inúmeras obras teológicas, comentários bíblicos e traduções de Bíblias. Com vocês, Luiz Saião. Muito prazer, nós queremos iniciar a nossa reflexão de hoje nessa conferência tão importante, refletindo a respeito dos desafios para a realidade da igreja nesse contexto de pandemia e pós-pandemia. E eu entendo que a primeira coisa significativa que precisa ser abordada é visitar um pouco da realidade que faz parte do próprio desempenho da caminhada da igreja primitiva, para entender, né, essa trajetória da igreja primitiva e alinhar isso e fazer uma relação de sintonia com aquilo que nós encontramos no contexto que nós estamos vendo no cenário atual. Talvez muita gente tenha perdido assim, a referência, né, de que a igreja primitiva, desde o seu início, a partir da intolerância que teve da liderança religiosa de Jerusalém e do judaísmo predominante da época, e também, né, da grande intolerância romana, né, que via na questão de qualquer grupo religioso como algo que podia, de alguma forma, trazer algum tipo de ameaça à divinização do imperador e ao controle de todo o império. É muito importante ver que o cristianismo primitivo é algo completamente ilegal, como a gente dizia assim na época, em latim, era religio illicita, uma comunidade que não tinha nem permissão de funcionamento. E nesse ambiente, nesse cenário, consequentemente, esses primeiros discípulos de Jesus, esses primeiros seguidores que acabam viajando, indo de uma parte a outra, anunciando o evangelho, e claro, com o destaque extraordinário para aquilo que envolve a obra do apóstolo Paulo, é muito importante observar com bastante clareza qual que é o perfil desse contexto da igreja primitiva para servir de base para a nossa reflexão no contexto atual. Então nós temos, em primeiro lugar, uma igreja que é constituída de uma comunidade de pessoas que estão espalhadas e se espalhando e crescendo no ambiente monolítico do ponto de vista político do Império Romano Antigo. E a comunidade, portanto, ela é perseguida, ela é uma comunidade que se reúne, cultua e estuda as Escrituras e se desenvolve de uma maneira absolutamente marcada, principalmente pelas reuniões nas casas. É interessante como muita gente não entende isso, ou parece não se lembrar muito bem, que um conceito teológico fundamental que nós vamos ver no Novo Testamento, particularmente na primeira carta de Pedro, é que essa comunidade da fé, daqueles agora que pertencem ao reino de Deus que chegou em Cristo Jesus, eles são chamados de pedras vivas. Isso significa que, para o cristianismo primitivo, nenhum edifício é extremamente importante. É claro, sim, que existia o templo em Jerusalém, os primeiros discípulos eram judeus, visitavam o templo, mas Jesus mesmo tinha dito que o templo haveria de ser destruído, o que aconteceu de fato, né, com a invasão ali romana no ano 70, mas isso não fazia qualquer tipo de abalo para o cristianismo primitivo, porque eles entenderam a realidade de que o templo que tem a ver com a realidade do reino de Deus é um templo marcado não por lugar, não por qualquer edifício ou mesmo pelo templo de Jerusalém, mas sim pelas pessoas que faziam parte da comunidade da fé.
Isso é significativo porque eu nunca me esqueço, né, que uma vez até mesmo numa viagem num desses lugares do grande progresso da igreja primitiva, alguém me perguntou, escuta, onde ficava a igreja aqui em Éfeso? Né? Mas como assim igreja? Não existe igreja em Éfeso, a igreja são as pessoas. E essas pessoas se reúnem nas suas casas. E esse elemento é importante porque nós vamos ver que depois que o cristianismo se torna uma religião ligada ao Estado, aquilo que fazia parte do mundo greco-romano, aquelas grandes construções, né, templos dedicados aos deuses da antiga Grécia e agora romanizados, esses lugares passam a ser ocupados aí pela cristandade nova agora, né? E então surgem os grandes edifícios, as construções em forma de basílica, a gente vê depois as futuras catedrais, mas isso nunca foi uma prerrogativa ligada ao cristianismo primitivo, nunca foi algo que tivesse marcado a igreja do primeiro século, na qual o espaço físico não era uma dimensão primeira. Então, esse cenário é bastante significativo. A segunda coisa que merece atenção é o fato de percebermos que a força dessa igreja que estava na mudança de vida, no poder do Espírito na vida das pessoas e na sua relação de comunitária a partir dos ensinos de Jesus, isso se deu de uma maneira tão forte e significativa a partir de um trabalho que foi feito, é curioso observar isso, especialmente à distância. Então, assim, se nós olharmos para o livro de Atos, né, e os seus desdobramentos nas cartas do Novo Testamento, o que é muito interessante é lembrar que o apóstolo Paulo, que faz as suas 3 grandes viagens missionárias que começam a ser mencionadas lá em Atos 13, né, e se desenvolvem aí na narrativa que vai chegar até o final de Atos 20, né, quando ele retorna para Jerusalém no final da 3ª viagem. Nós temos um período aí que vai do ano 46 até o ano 57, Paulo passa 12 anos viajando. E nessas suas viagens ele atua de maneira significativa, primeiro na cidade de Éfeso, onde ele vai passar um pouco mais de 3 anos, e em Corinto, onde ele passa um pouco mais de 1 ano e meio, né, e com lugares bem definidos. E quando o apóstolo Paulo faz isso, a grande parte do seu trabalho, que envolve um trabalho missionário de implantação de igrejas, que envolve um trabalho de ensino e de encaminhamento a respeito da doutrina de Cristo e, né, dada agora aos apóstolos, e também o seu trabalho pastoral. Isso é curioso, grande parte do que ele faz é feita à distância. Isso para a gente, né, que talvez não pense dessa maneira em função da nossa realidade que vivemos hoje, a gente não imagina isso, né, que a maior parte do principal apóstolo, proclamador do evangelho no primeiro século foi feita completamente à distância. Então Paulo, o que ele faz? Ele visita, né, vai para uma comunidade, visita ali, ele começa o trabalho pioneiro, né, em Atos 13, passando por Chipre, depois ali Listra, Icônio e Derbe, a primeira viagem no capítulo 13, depois 14, e depois quando ele retorna na segunda viagem, aí ele visita essas comunidades e prossegue no seu trabalho de implantação de igrejas. E a partir daí começam-se as cartas do apóstolo Paulo. São cartas que resolvem problemas das comunidades, são cartas, portanto, pastorais e algumas até com um tom pessoal bastante significativo. São cartas com ensino doutrinário, fazendo a distinção daquilo que é doutrina de fato da parte de Deus e os ensinos confusos e problemáticos que estão aparecendo em diversos lugares. E são, sim, uma orientação, inclusive, de perfil ético para a igreja ali que estava nascendo, e Paulo, em grande parte do seu tempo, esteve viajando de uma parte a outra, né? Você vê, por exemplo, a gente lê
Paulo em Tessalônica, ele chega lá, ele fica durante 3 semanas, e logo ele vai embora para Bereia, depois vai descer para Atenas, para depois ir para Corinto, onde capítulo 18, verso 10, vai nos revelar ali em Atos que ele vai ficar 1 ano e meio em Corinto. Mas é muito significativo ver que esse trabalho é feito à distância. Isso é importante por quê? Porque nós estamos muito acostumados, né, e talvez pensando de maneira privilegiada numa ideia de que o trabalho efetivo que envolve a comunidade da fé está ligado à igreja local, à comunidade ali, e perde-se um pouco a perspectiva da ação mais ampla da igreja no contexto do reino de Deus, e é surpreendente observar como Paulo faz isso em grande parte preso, lembrando-se de que ele passou por prisão em Éfeso, não sabemos quanto tempo isso aconteceu, mas ele enfrentou isso com certeza. A gente sabe da sua prisão em Filipos, conforme o relato de Atos 16, no momento da conversão do carcereiro lá, conforme o relato que nós podemos ler, e a sua prisão mais ampla e demorada, que acontece em Cesareia Marítima do ano 57 ao 59. Lembrando-se também que depois, quando termina esse período e Paulo apela para César, né, e nós vamos ver a sua famosa viagem para Roma com o naufrágio em Malta, e ele passando por Creta e chegando finalmente a Roma, ele também vai ficar 2 anos preso em Roma. Posteriormente, ele é libertado, e nós temos um espaço aí para entender o cenário histórico e geográfico das cartas pastorais, e Paulo finalmente volta a ser preso, já entre os anos aí 66, 67, e vai ser então finalmente o seu martírio em Roma. Então é impressionante quanto tempo da sua vida Paulo fica na prisão, e quanto tempo ele fica em viagem, e como muitas vezes ele passa numa localidade e fica um tempo limitado. Isso leva-nos a pensar como é que pode um trabalho de ensino teológico, doutrinário, trabalho pastoral e também um trabalho missionário. Ou seja, Paulo faz tudo isso à distância, sem necessariamente ter a possibilidade de demonstrar ali o seu coração, a sua disposição presencialmente, porque isso era impossível. E é curioso que mesmo ele estando impossibilitado de estar presente, me chama a atenção, por exemplo, quando a gente lê uma carta como a carta aos Romanos, né, que é uma carta tão doutrinária, tão assim teológica diretamente, e para uma igreja que Paulo nem conhecia. Ele nunca tinha estado em Roma. No entanto, quando nós lemos especialmente Romanos capítulo 16, nós vamos ver todo o teor absolutamente o profundo, humano, de coração, como ele escreve para aqueles irmãos de Roma de uma maneira absolutamente peculiar e diferenciada, com um foco pastoral impressionante. Isso deve nos ajudar a entender que o cenário da ação do apóstolo Paulo marca, né, uma realidade com uma dificuldade de executar aquilo que hoje a gente poderia dizer do trabalho propriamente presencial que alguém na função pastoral ou ministerial poderia fazer. Outra coisa que chama a nossa atenção, que realmente é bastante desafiadora, é que Paulo está a gente não faz ideia em que mundo Paulo está vivendo, né? Nós temos um cenário de um lado promissor. Por quê? Porque as filosofias históricas, clássicas, assim, da Grécia Antiga, fundamentadas lá em Platão e Aristóteles, já não tinham assim um potencial de cativar as pessoas como anteriormente. E além dessas filosofias, nós temos também uma realidade de um culto imperial romano forçado por uma população diversificada do império, num ambiente onde estavam assim explodindo
todo tipo de religião estranha. Então você tinha aqueles cultos de mistério da Ásia Menor, tinha religião que vinha da Pérsia, como o mitraísmo antigo, os cultos que vinham do Egito, né, como o culto de Ísis, a adoração de Cibele, no contexto da Ásia Menor, ou seja, era um mundo místico, um mundo politeísta, um mundo efervescente, e nesse ambiente, quando se olhava para a realidade do judaísmo, o pessoal prestava atenção, porque esse grupo parece ser diferente. Diferente em que sentido? Diferente porque eles têm uma relação comunitária muito forte, né? A relação entre as pessoas a partir do paradigma da família era algo que chamava atenção naquele mundo muito promíscuo, confuso, né? Os antigos diziam que lá em Roma se falava na época, né, conforme os historiadores relatam, que era a coisa mais difícil encontrar um homem ou uma mulher que não tivesse pertencido a 4 pessoas diferentes. Então, nesse mundo confuso, onde, como se diz na linguagem popular de hoje, ninguém é de ninguém, de repente, nesse ambiente judaico, você tem uma estabilidade familiar, você tem conceitos morais, você tem um conceito de ajuda humanitária que se preocupa com órfãos, com viúvas, com necessitados, com gente em condição de fragilidade social, e esse Deus deles não é um Deus da montanha, não é um Deus da lagoa, é um Deus criador do universo, um Deus que não pode ser limitado por um objeto, uma coisa que a gente pode colocar em cima do armário ou do lado. Não, é um Deus que não pode ser nem descrito pela imaginação humana, e eles achavam curioso, né, quem visitasse um templo lá em Jerusalém e visse o grande templo e olhava lá dentro e não tinha imagem nenhuma de nada. Então por quê? Porque Deus não pode ser limitado pela imaginação humana. Todos esses elementos chamavam a atenção de modo que muita gente estava interessada no judaísmo. Por isso que a gente ouve a famosa história de gente como Cornélio, como Lídia, que eram chamados de tementes a Deus, que eram o que a gente chama de os amigos da sinagoga. Mas nesse contexto, apesar disso, agora você imagina só, você chegar numa cidade de origem de fala grega, né, de cultura greco-romana, uma cidade do Império Romano, e falando, olha, eu creio num Salvador, que é lá da terra de Israel, onde mesmo? Uma cidade, como é que chama? Jerusalém. Então, esse aí é o rei prometido. Mas como rei prometido? O rei que domina o mundo é o imperador de Roma. Então, mas ele veio para resolver o nosso problema pessoal, existencial, moral. Ele é o rei, quem nele crê recebe salvação, vida plena nessa realidade agora e na vida futura. Quer dizer, para um grego, para um pagão entender esse negócio, era um desafio muito grande. E mesmo assim nós vamos ver o apóstolo Paulo e os cristãos primitivos compartilhando a fé, claro, com a manifestação do poder de Deus, poder sobre os espíritos maus, com alguns milagres acontecendo, mas com a vida mudada e transformada e com uma nova dimensão ética e social que produziu um impacto muito grande. Apesar disso, era uma dificuldade muito grande. E o que é que a gente deve destacar aqui? É que todo o trabalho de comunicação do apóstolo Paulo, não tinha condição de fazer conferência teológica online, né? Não tinha condição de fazer o encontro assim de todo mundo num ambiente agradável, uma espécie de hotel ou num lugar de retiros. Paulo escreve, bem como Pedro, Tiago, os outros autores do Novo Testamento, escreve para mandar esses documentos à distância para as diversas comunidades. Agora, você não faz ideia, né? Os judeus, por causa da ideia de que as escrituras reveladas por Deus são palavra divina, eles tinham um interesse maior em alfabetização. Então, desde cedo, a criança era alfabetizada, porque era importante a educação, eles aprendiam a ler, inclusive as crianças judias, é um negócio interessante, né, que os pais passavam mel junto com as letras para que ele entendesse que aprender um negócio doce e agradável. Tinha uma tradição, o nível de alfabetizados no ambiente judaico, que eram mais ou menos 4 milhões de pessoas, no ambiente do mundo romano de 60 milhões,
era um nível mais elevado. Claro que a classe alta romana, os poderosos aí que talvez chegasse a 10% do império, tivesse aí uma educação maior, mas a maior parte da população do império era feita de escravos, 60% da população. E um bom grupo de não escravos também não tinha a grande ou quase nenhuma educação. E nesse cenário você deve imaginar como é difícil escrever alguma coisa. Nesse momento da história, o principal mecanismo de comunicação escrita é o uso do pergaminho. Pergaminho, pele de cabra ou de ovelha, e que é aí redigido e que tem um custo elevado. Inclusive havia uma profissão no mundo antigo, né, que era a famosa profissão de amanuense. Não tinha um editor de textos, né? Não tinha aí um corretor ortográfico aí diretamente digital, mas existia, como Paulo, por exemplo, fala em Romanos, de Silvano, né? Aquele que fazia o trabalho de copiar quando alguém ditava para ele. Então, olha que mundo é esse. Era caro ter um pergaminho, era difícil a tarefa de escrever. E agora você imagina, né, como é que a gente faz para transportar isso? Como é que a gente faz para levar isso para uma outra parte? Então, por isso que quando a gente estuda a história do Novo Testamento, o pessoal diz, não, mas os documentos terminaram, né? Aí por volta do final do 1º século, mas a gente só encontra manuscrito agora do 2º século, porque não tem um monte de manuscritos assim, não é tão simples, não é uma coisa que todo mundo tem uma coleção em casa, né? É algo difícil. Então você vê, por exemplo, Paulo escreve uma carta para a igreja, né? A igreja, a comunidade recebe essa carta. A gente tem evidência, né, nos estudos de crítica textual, por exemplo, quando você pega alguns manuscritos da carta de Paulo aos Efésios, né, ali no começo, capítulo 1, verso 7, você tem ali alguns lugares onde a expressão em Éfeso está excluída, porque muito provavelmente a carta foi copiada e foi feita uma circular, que acabou indo para outras igrejas para que elas recebessem também o mesmo ensinamento que o apóstolo Paulo estava enviando para todo mundo. O que isso significa? Que o trabalho de ensino, de direcionamento teológico da igreja primitiva foi feito especialmente à distância, absolutamente em condições limitadoras em termos de comunicação. Às vezes você vai, né, entrar na internet, vai baixar um arquivo aí que alguém mandou lá pelo WeTransfer para você, às vezes você vai ver um vídeo no YouTube, você fala, nossa, tá demorando aqui, né, porque a coisa, em vez de demorar 1 minuto, demorou 3, né? E você imagina o que é, né, esperar uma carta que vai ser transportada, às vezes se mandava um mensageiro particular mesmo, para poder levar a correspondência que chegasse ali e fosse devidamente recebida, né? E muitas vezes poderia se utilizar um sistema oficial de correio que já existia no tempo do próprio Império Romano. Então, o que a gente descobre, né? Que aquilo que se tornou um desafio para a nossa sociedade hoje e que vai implicar diretamente na realidade de que nós vemos na igreja atual, né, a gente vê que esses elementos paralelos estavam presentes no contexto da igreja primitiva. Uma igreja que não tem espaços públicos de reunião e de adoração, e que, apesar disso, especialmente às vezes em lugares escondidos, como nós conhecemos das famosas catacumbas de Roma, às vezes principalmente em casas, né? Porque é isso que a gente vai entender, né? Essa igreja primitiva se desenvolve no ambiente familiar e de comunhão com as pessoas próximas, que são os irmãos na fé, e tudo acontece principalmente em casa. Pensando sobre isso, e aqui vai um paralelo, porque nós estamos acostumados com a nossa, vamos dizer, visão de cristianismo do mundo ocidental, das nossas sociedades aqui que funcionam em algum grau de maior ou menor de democracia, mas em grande parte do mundo,
talvez, do ponto de vista, vamos dizer, quantitativo, até na maior parte do mundo, a igreja cristã verdadeira é perseguida. Nos lugares, especialmente em ambientes da Ásia e da África, onde os cristãos são uma minoria, e os cristãos autênticos, então você sabe muito bem que a perseguição é explícita, que há igrejas que são destruídas, incendiadas, pessoas mortas com frequência, inclusive gente sequestrada, crianças, adolescentes, tudo isso. Essa igreja primitiva, eu mesmo conheci pessoalmente, eu visitei alguns desses lugares e tive a oportunidade de conversar com essas pessoas. Eles nunca entraram num templo, eles nunca foram para uma reunião daquilo que a gente considera, a gente chama de igreja aqui no mundo, vamos dizer, brasileiro e ocidental. Essas comunidades mantêm a sua relação de fé, de serviço a Deus, de dedicação a Deus, né? Eu me lembro de um ambiente num lugar na Ásia onde o pessoal fazia fila para poder ler um texto da Bíblia, porque havia uma Bíblia só, para uma quantidade grande de pessoas, e cada dia a Bíblia ficava na mão de uma família. Então eles tinham só aquele dia para ler e depois passava agora só o mês que vem, que eu vou poder ler a próxima passagem. Você imagina o que significa, né, essa realidade, essa situação. É uma condição semelhante ao que nós temos para enfrentar no contexto de hoje. Essa igreja que vivia dessa maneira também foi uma igreja que não só não via nos templos e nos lugares públicos a essência da sua relação comunitária, mas era uma igreja absolutamente voltada para o foco da expansão missionária, expansão da mensagem de fé e de salvação, apesar das limitações que eles tinham em função da perseguição e em função da condição de serem um grupo rejeitado pelo poder romano dominante. E isso é importante para nós porque parece que boa parte da nossa realidade de igreja hoje se desvirtuou, né? Nós estamos pensando muito do nosso conforto, o que a gente chama de comunhão, na verdade, significa uma situação simplesmente de acomodação aos nossos interesses imediatos. Para muitas pessoas, a experiência de igreja de final de semana é uma espécie assim de lazer, né? Não é uma coisa muito vinculada com a realidade da missão conforme vemos no Novo Testamento. E essa igreja, apesar dessas dificuldades, com essas distâncias, com todos esses problemas, ela prossegue crescendo, ela prossegue enfrentando um ambiente muito adverso, né? Ela tem uma série de ideologias, de pensamentos, de propostas de entendimento da realidade, tanto dentro do contexto religioso travado, né, do judaísmo do primeiro século, como aquelas coisas místicas estranhas do mundo pagão, que às vezes envolviam violência e coisas estranhas e muito esquisitas, além de conexão direta com forças do mal. Nesse ambiente terrível e difícil, é impressionante como essa fé que a igreja primitiva tem, a partir de Jesus e dos apóstolos, ela segue crescendo, ela segue influenciando, ela segue de tal maneira multiplicando, copiando esses documentos, com todas essas limitações, vivendo numa realidade mais parecida com a igreja primitiva, com a igreja perseguida de hoje, né? As perseguida e primitiva estão mais próximas, e diante de um cenário absolutamente promissor e vitorioso, que por fim desbancará o poder e a força do Império Romano. Uma das experiências fortes que eu tive na minha vida foi a possibilidade de visitar o Coliseu e ver lá, no lugar onde as pessoas eram vistas pelos poderosos romanos, imperadores e senadores, e ali as pessoas eram mortas, e é naquele lugar onde se contemplava a condenação de cristãos, hoje está uma cruz, e o Império Romano é apenas ruína da história antiga. É importante, no cenário atual, aprender muito da teologia bíblica e da igreja primitiva.